Boa noite, estamos dando início a mais um evento da Comissão de Direito Internacional da OAB Santana, e é um evento realmente muito interessante. Hoje vamos falar de um assunto que conecta, né, muitos interesses em um mundo cada vez mais globalizado. Eu acredito que falar que o mundo está cada vez mais globalizado é uma coisa batida, mas extremamente verdadeira. Cada vez mais não faz mais sentido para uma empresa se limitar a atuar apenas na sua região, quando existem vários mecanismos que podem abri-la para o mundo. Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobretudo naquilo que nos afeta mais, os aspectos jurídicos que nascem a partir das relações de comércio exterior. Então, eu dou as boas-vindas a todos, né? A subseção Santana hoje, ela está muito bem representada. Antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de apresentar a figura do nosso vice-presidente, que hoje, representando a diretoria da OAB Santana, agiganta o nosso evento com a sua presença. Então, doutor, se quiser fazer as considerações iniciais, a palavra te é concessa. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, a OAB de Santana agradece pelo esforço que vem fazendo perante essa comissão. O doutor Peter, nosso presidente, a doutora Riva Vaz, nossa secretária-geral, a doutora Cláudia Areias, nossa secretária-geral adjunto, e o nosso professor, mestre, doutor Ulisses, mande um grande abraço a vocês. E parabéns perante o que está fazendo pela nossa comissão. E ao doutor também, ao doutor André, obrigado por participar daquela aula para nossos advogados de Santana. O senhor tem a palavra, doutor. Doutor Ricardo, o senhor tem a palavra. Agradeço pela gentileza nas palavras. Eu já antecipo para todos, quem tiver alguma dúvida, basta colocar a dúvida no chat, que ao final desse bate-papo, né, não vai ser necessariamente uma palestra, vai ser mais um bate-papo, vai ser uma troca de informações, vamos tentar criar aqui uma atmosfera bastante agradável e rica em conteúdo, e eventualmente vocês tendo dúvidas, coloquem no chat, que ao final desse bate-papo a gente vai dirigir as perguntas para o nosso convidado. Então agora eu gostaria de apresentar o nosso convidado, o Dr. André Ricardo Teles Souza, é um tributarista desde 1998, é um profissional com ampla vivência no âmbito do comércio exterior, CEO da Ed Consultoria Tributária, e ele vem prestigiar aqui a nossa casa virtual, com um pouco da sua experiência, com um pouco do seu conhecimento. Então, antes de tudo, doutor André, eu quero agradecer enormemente por ter aceitado o meu convite e participado dessa nossa iniciativa de maneira a buscar agregar cada vez mais valor para a advocacia santanense. Doutor, se quiser fazer suas considerações iniciais. Primeiro que, como já falei um pouquinho antes, né, Ricardo, quero te parabenizar, porque é uma coisa que eu não tive na minha época, eu sou um pouquinho mais velho, eu formei lá em 98, lá na UFSAL, Salvador, Bahia, e não tinha isso, né? Então, assim, todos os eventos da OAB são muito ligados sempre a questões teóricas, né? Quase que um repeteco das aulas de pós-graduação ou de graduação, e a gente começava a atuar meio perdido na porrada. Então, essa iniciativa da OAB de vir com questões práticas, porque hoje em dia a gente percebe que a teoria está muito... O acesso à teoria está muito mais fácil hoje, né? Nós temos muitos acessos online, físico, temos grandes mestres no Brasil que ensinam maravilhosamente bem, mas aquele detalhezinho da prática faz toda a diferença, e isso dificulta muito a nossa profissão, né? A gente atuar. Então, parabenizar todos vocês, Subseção de Santana, pela essa iniciativa de trazer um bate-papo, como se diz, bem prático, que a gente vai ver um pouquinho que é o que interessa, na verdade, para onde eu atuo, como eu atuo, para onde eu vou. Então, agradecer pela oportunidade e parabenizá-los pela iniciativa. Nós que agradecemos, doutor. E um pouco antes de iniciar a gravação, de abrir a live propriamente dita, a gente estava conversando um pouco e o doutor ele mencionou uma coisa assim que me parece muito verdade. Tem espaço no âmbito do comércio exterior
para o advogado se especializar, para o advogado que deseja eventualmente ter uma atuação nesse segmento, da experiência do doutor, existe esse espaço? Pô, perfeito. Acho que hoje em dia, mais do que nunca. O que aconteceu? O que mudou um pouco da minha época, quando eu comecei, e até hoje, que eu venho atuando mais nessas áreas? É que antes a gente tinha muito assim, tinha algumas equipes, meio que algumas castas, né, que cuidavam, comércio exterior, o tributário, né, o internacional, o ambiental, eram coisas muito assim, quase que alienígenas, né? Então a gente ficava muito no normal do feijão com arroz, a gente não tinha acesso. A única possibilidade era se conseguisse um estágio ou algum patrocínio no escritório desses. Quando chegou mais recentemente, a gente começou a perceber que nós estamos tendo mais acesso a essas informações, esses muitos cursos, está se popularizando, o acesso está sendo melhor. E qual a importância de comércio exterior e por que eu acho que tem todo o espaço? Primeira coisa é desmistificar, né? Quando a gente fala de comércio exterior, é a mesma coisa que um comércio interior, só que são relações entre empresas de países diferentes. Então, assim, por que você tem segurança e tranquilidade para atuar quando você vai cuidar de empresas dentro do próprio país? Você não assusta. Mas quando fala, pô, eu vou negociar com uma empresa que vende para o México, para a Argentina, para a Europa, você já assusta. Opa, comércio exterior tem que ser uma coisa muito formal. E quando a gente fala exclusivamente do comércio exterior em si, é muito mais simples do que o comércio interno entre os estados. Só que aí, que vem, na verdade, que eu acho? Esse é um ponto, comércio exterior. E outro ponto, eu acho que hoje em dia, doutor Ricardo, doutor Oswaldo, não sei se vocês concordam comigo, está tendo pouco espaço para o generalista. O advogado clínico geral está tendo muita dificuldade no mercado hoje em dia. Em tudo, em honorários, o que for. Então, ele precisa se especializar. Então, primeiro ponto, desmistificar. Comércio exterior não é um bicho de sete cabeças. É uma atividade de comércio entre empresas ou pessoas de diferentes países. É isso. E aí você vai ver as peculiaridades dessa, que são muito mais tranquilas entre as partes do que aqui as operações no Brasil. E dois, especializar. Como é que você especializa? Meu conhecimento formal, que aí os doutores já sabem, que são os cursos, formações, pós-graduações, etc. E o que pode se buscar muito são os estágios, contatos, operações. E uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, que são os cursos fora do direito. Por exemplo, eu fiz a administração com habilitação em comércio exterior, para entender como é que é esse mundo da operacionalização em si. Dito isso, ponto, me desculpe se eu estiver me alongando muito, podem me cortar, tá? Que eu estou aqui. Fica à vontade, doutor. Então, tá bom. Outro ponto, decidindo por comércio exterior, aí você vai entender, comércio exterior tudo é muito amplo, né? Então, você pode ir para várias, tem muito mercado, muito espaço. Primeiro, mercado tem porque nós temos milhares de empresas exportadoras e importadoras no Brasil, ponto. Depois, muito amplo. Você tem N etapas, N situações da atividade de comércio exterior em que você pode acabar se especializando em cada uma dessas etapas. Mas, sugestão minha, decidindo por começar a atuar em comércio exterior, primeiro ponto, ver qual a sua verve, o que te atrai mais. Você é uma pessoa do contencioso ou do consultivo? Que nesse ponto é muito parecido com o tributário também. Dificilmente quem ataca bem no contencioso vai atacar bem no consultivo. Por que eu digo isso? Um contencioso bom de comércio exterior, no começo da cadeia, porque aí vai ter N etapas, mas quem vai começar provavelmente vai ficar no começo da cadeia. O que é o começo da cadeia? É aquela briga lá na alfândega, é aquela discussão de porto, é a discussão de mercadoria, de importação, de exportação. E esse advogado do contencioso, no comércio exterior do começo, ele tem que ter aquela disposição quase do criminalista. É aquele cara que não desliga o celular. Porque qualquer coisinha que aconteça no comércio exterior, o custo é muito alto, envolve muita coisa. Então, ele não pode se dar o luxo de chegar, tipo, numa sexta-feira à noite, um container de um cliente está com problema, e falar, segunda-feira eu vejo isso e resolvo, como em outras áreas podem. Então, assim, se não tem essa disposição, vai para o consultivo. O que envolve o consultivo? E hoje, cada vez mais, as empresas estão procurando muito isso, do consultivo. Porque o Brasil, acho que é o país do mundo que tem mais processos no mundo.
Acho que se juntar todos os processos que existem no mundo, o Brasil sozinho tem mais. Então, as empresas, ainda mais quando envolvem questões internacionais, elas têm um pouco de medo com isso e estão buscando cada vez mais opiniões e orientações iniciais antes de fazer a operação. E mais o consultivo, mas qual a dificuldade que você vai ter quando se fala de especialização, que é um pouco da dificuldade que você tem em áreas muito específicas. E nesse ponto eu comparo muito tanto o comércio internacional ou comércio exterior, como que é com o tributário, com o ambiental. Os valores são muito relevantes. Então, quando você parte com um valor relevante, dificilmente o cliente, a empresa ou a pessoa envolvida vai querer arriscar alguma coisa. Qualquer containerzinho é questão de 10, 20, 30 mil dólares. Então, e se atrasar um dia, 2 dias, ele perde aquilo tudo, às vezes. Tem muitas situações que larga a carga lá, porque não vale a pena nem tirar. Tem os dias que demorou para resolver. Então, essa situação, geralmente as pessoas, como não podem, não se dão o luxo de arriscar, eles procuram alguém que tenha alguma autoridade nesse meio. E aí vem um pouco da dificuldade de novos entrantes. Por isso que um caminho importante de se fazer hoje, para quem ainda não está e está querendo atuar e crescer na área, buscar parceria, representação, trabalhar, estagiar, contato com quem já está nisso há mais tempo. E tem uma turma, doutor Ricardo, doutor Oswaldo, que já domina o mercado de comércio exterior na parte jurídica há muito tempo. Todo mundo aqui sabe quais são os escritórios que estão há muitos anos, etc. Só que essa turma tem um tempo que falta braço. Alguns faltam braço, alguns se aposentando, e aí entra a possibilidade de abrir mercado para outros novos, como começam a aparecer. Esse evento aqui é muito importante, da subseccional, para outros eventos, convidar empresários também, contactar outro, e tentar fazer aqueles trabalhos juntos com quem já está. Que a dificuldade hoje, talvez para você começar, é a questão da que a pessoa não tem tempo e nem recurso financeiro para poder arriscar alguma coisa. Então, fala, pô, eu vou sempre em doutor tal, porque ele já está há 50 anos fazendo isso e ele resolve. E quando que o colega que está ali, às vezes, resolve muito melhor de forma mais eficiente. Então, assim, consolidando na pergunta, tem espaço sim, vale a pena, não é bicho de 7 cabeças, investe na sua formação profissional, pessoal, a formação teórica é importante, e busca qualquer oportunidade de prática. Não pensa o segredo, não pense em remuneração no começo. Procure conseguir fazer. Você faz um, faz outro. Quando você perceber, você já está conhecido do mercado e envolve. Porque comércio exterior envolve muito isso. É muito a autoridade que você tem no assunto, a confiança que você tem. Então, na verdade, é muito interessante isso, porque nós temos uma demanda gigantesca, nós temos um número gigantesco de empresas que ou exportam, ou importam, ou eventualmente tenham esse interesse de se internacionalizar e muitas vezes não o fazem, né, por falta de uma assessoria, por falta de alguém que transmita essa segurança. Tem muita empresa que tem a capacidade para isso, mas eventualmente tem medo, né? Então, ali, de repente, um profissional que consiga transmitir essa segurança, que consiga mostrar qual que é o caminho, isso parte pelo direito, isso parte pelos contratos, isso parte pela noção de segurança jurídica. Então, espaço tem. Doutor, e uma coisa interessante que o doutor comentou aqui, que eu acho importante ressaltar. Existem os grandes players, só que a demanda é muito maior do que a capacidade deles de gerir, né? E mesmo também o mercado exterior não é feito só de megas empresas multinacionais. Nós temos muitas vezes empresas do simples, que importam, que exportam. Então, espaço tem. E eu ousaria, doutor, me corrija se eu estiver equivocado, mas quem realmente abraça essa área e, de certa forma, consegue um espaço nessa área, consegue um lugar ao sol. Não é isso, doutor? Perfeito. Total. Uma pergunta que eu ia fazer: que tipo de conhecimento do aspecto jurídico um advogado ele precisa buscar para pensar em começar a militar com o comércio exterior? Quais são os viés, os espectros? Vamos lá.
Além da formação inicial, isso é óbvio, básico, o que eu sugeriria? Isso que é interessante ver. Porque se você quiser atacar todos os pontos, desculpa, você vai ter muita dificuldade, porque você vai disputar com pessoas altamente especializadas. Hoje nós temos pessoas especializadas em cada ponto que você pensar. Eu vou dar um exemplo do tributário, para não dar spoiler do nosso papo mais na frente, mas do tributário, por exemplo, quando eu trabalhava numa consultoria Big Four, eu trabalhava com consultoria tributária apenas de impostos indiretos. Então, eu só cuidava de IPI e ICMS, porque naquela época o PIS e COFINS era acumulativo ainda. No comércio exterior tem a mesma coisa. Tem a pessoa especializada em cada momento. Eu faria o seguinte, sugestão minha. Uma é você se especializar muito em uma das áreas que você achar interessante. Pode ser questão das barreiras alfandegárias, pode ser questão de dumping, pode ser questão de benefícios fiscais, pode ser na área de exportação, ou fazer um segmento para entender o cliente. Essa aí é uma coisa que eu acho, aí é minha opinião, é achismo. Eu acho que a gente ficou muito no direito, focando muito em aprender a nossa técnica. A gente pega os ramos de direito, escolhe um ramo e fala, eu vou trabalhar com isso. E eu gostaria de sugestão, talvez faça um teste, ver o que vocês acham, de ao invés de especializar numa área de direito, se especializa em um tipo de cliente. Por exemplo, vamos lá. Você falou, São José é uma das áreas exportadoras. Qual perfil de empresa que tem muito lá em São José? Aí tem os big players do segmento, mas tem também os small, tem os normaizinhos, tem até pessoa física que está pensando em fazer aquilo. Você se especializa num segmento específico, por exemplo, vamos especializar em agronegócio, vamos especializar em importação de peças de celular. Tem importador top e tem importadorzinho pequeno, que também importa. Tem aquela turma que está doida para sair do AliExpress e não sabe como fazer isso, achando que vai ser muito caro, um absurdo. E é só dar uma orientação. Então, acho que se você conseguir entender um tipo de cliente que tem volume, é aquele estudo que você faz, né? Pô, esse aqui tem volume e eu tenho algum certo acesso nesse tipo de cliente. Então, eu vou entender a cadeia dele, produtiva, e vou buscar soluções no comércio exterior para ele. Eu acho que assim dá mais efeito do que, por exemplo, falar, eu vou estudar só operações de importação, eu vou ficar especializado em desembaraço aduaneiro, por exemplo. E aí você vai querer correr atrás de quem desembaraça. Todo mundo faz desembaraço aduaneiro. Mas aí os grandes players já tem aquela equipe que fica meio difícil de entrar. Então, eu sugeri isso, 2 caminhos. Um que você pode fazer aqui, ele escolhe uma área, desenha uma operação de comércio exterior, exportação ou exportação. Isso é importante. Eu acho que você tem que escolher se você vai para uma área de exportação ou de importação, se você vai para o consultivo ou para o contencioso. Escolhe um desses desenhos e aí daí você vai no cliente, se segmenta, e aí você consegue atender bem. Você vai ser o cara especializado. Por que o cliente quer hoje, por exemplo? Eu vejo muito isso. Ele vai escolher o escritório X. Eu quero fazer uma operação de internacionalização da minha empresa. Esse escritório é especializado em internacionalizações. Já fez internacionalização de indústrias, de etc. Só que eu tenho uma fazenda. Eu quero fazer uma fazenda, eu quero exportar mel. O cara não sabe nada do mel, ele sabe da exportação. Ele vai ter muita dificuldade. Se você é um cara que você sabe o passo a passo teórico da operação de comércio exterior, que não é difícil saber, não teve chance de botar em prática ainda, e ainda tem informações do negócio da empresa, você leva o cliente. Porque no papo que você faz, contando a história dele do começo ao fim, você já sabe qual país que aceita, como não aceita, qual registro tem que ter, onde entra a Anvisa, onde não entra, onde faz assim, quanto tempo que dura os pedidos, certificados, as validades e até a operação. Então, eu sugeriria esse caminho, Ricardo. Segmentou, que você vai com o terceiro consultivo, importação e exportação, e aí, sugestão minha, em vez de estudar ramo de direito, claro que ramo de direito é obrigação, aí é o básico que você tem que saber, mas estuda cliente, estuda segmento de mercado, que isso é diferencial, isso é um diferencial. Não, muito importante, até para compreender quais são as dores daquele empresário.
É para entender quais são as reais necessidades daquele empresário, né? E eu diria, não só no âmbito do comércio exterior, mas assim, os grandes advogados com quem eu já convivi e que trabalham com direito corporativo, seja interno, seja externo, eles falam a língua do empresário. Eles falam a língua do empresário. Às vezes a pessoa, além de ter uma formação como advogado, esse profissional, ele tem a formação como empresário, porque aí ele consegue realmente criar um raporte. Isso é muito importante. Perfeito, né? Perfeito. Doutor, queria fazer uma pergunta para você, para fechar esse primeiro tópico. Às vezes o advogado ele fala, mas não, para mim vai ser muito difícil pensar em entrar no direito internacional, ou no comércio exterior, porque eu conheço o direito brasileiro, eu não conheço o direito dos Estados Unidos, eu não conheço o direito da Itália. Então, se uma pessoa ela tem o domínio do mercado, ela tem o domínio do direito interno, ainda assim tem espaço para esse profissional? De repente, que não fala mais de duas línguas, de um idioma, ainda tem espaço para esse profissional na área do comércio exterior, doutor, na sua visão? Total. Eu acho que... E aí vem um ponto interessante. Essa questão do idioma específico em si, da operação, vai depender muito se você quiser. Também é uma área que você pode fazer. Você pode se especializar em um mercado específico. Você é o cara que resolve as questões de importação para a China, Hong Kong, ou Itália, ou, enfim, tem todas essas segmentações existem no comércio exterior. Tem aquele advogado que é especializado em Itália, por exemplo, é especializado em Espanha. E aí ele tem toda a cadeia de negociação e como funciona aquele espaço. É uma ideia. Mas, como você falou, uma situação que eu entendi o negócio, eu conheço interno, eu tenho dificuldade de língua, eu acho que não se preocupe tanto com isso ainda. Que quando você entender o cliente, que ele te questionar algum ponto específico, você vai conseguir buscar informação. E outra coisa é importante, não tenha os seus colegas como concorrentes ou inimigos. Não dá. Não dá. Hoje em dia não dá mais para a gente saber tudo. Não tem como. Então, assim, eu tô lá, falo, poxa, bicho, esse cliente meu quer exportar para o Egito, tal coisa, eu tenho ideia. Falo, Ricardo, sabe como é que é? Você diz, André, aquela vez eu fiz uma operação com um cliente assim, vamos fazer uma parceria, trabalhar juntos? A gente combina no horário, ou faz na amizade, indicação. Isso é muito comum. A gente tem que acabar com esse negócio do meu cliente, né? Que às vezes advogado quer negócio assim, é meu cliente, então eu tenho que saber tudo dele. Ou seja, de tanto querer saber tudo e dominar, você fica tomando conta e perde o cliente, porque vem alguém especializado naquele assunto. Então, sugestão, tem espaço, não desiste. Eu acho que é uma área que, sinceramente, eu acho que hoje, falando de comércio exterior, é uma das áreas de mercado que tem mais mercado. Porque tem muito medo. O que você falou, é a língua, então pouquíssimas pessoas, infelizmente, no Brasil, conseguem ir além de 2 línguas. 3, então, esquece. É dinâmico, então as pessoas têm muito receio dessa questão dinâmica, essa atualização constante do que está sendo feito, dá uma angústia, uma ânsia. E por isso até que é muito comum perceber pessoas, assim como eu também, que vêm da área tributária, acabar invadindo espaço e atuarem no comércio exterior também. Porque a gente já tem esse hábito dessa angústia, desse excesso de legislação, de portarias, dito administrativo, que é muito comum no comércio exterior interno no Brasil. Saiu do Brasil é diferente. A questão, depois que bateu aqui, que começa a confusão interna, que é o Brasil, né? Bem complicado. Mas eu acho que tem muito espaço, Ricardo, total. Não, doutor, você fala uma coisa aqui muito importante. Cooperação é mais lucrativo do que competição. Quanto mais os profissionais eles começarem a entender isso em todos os segmentos, não só no direito, né, melhor vai ser para esses profissionais e para a coletividade como um todo. O doutor mencionou a área tributária. O tributarista, às vezes, pode acabar invadindo a área do comércio exterior. Mas, assim, segundo me parece, existem pontos de conexões claríssimos. Um tributarista, ele tem condições de se especializar só em aspectos de comércio exterior. Seria assim, doutor? Perfeito. Como eu falei, o tributário é muito amplo. Então, você pega pessoas especializadas em cada pontinho tributário. Geralmente, hoje, na posição que eu estou, depois de um tempinho rodando, na empresa, eu sou aquele cara que com uma visão mais ampla da tributação, só que eu não sou responsável pelo detalhe do processo, uma consultoria, o que for. Tem, na minha equipe, pessoas especializadas em cada detalhe de cada processo. É assim que funciona. Então,
hoje em dia é muito comum. Grandes escritórios, inclusive, são exclusivos ligados à tributação internacional. Eles cuidam apenas disso, porque os valores são absurdos e os riscos são muito grandes em operações internacionais. E tem os grandes planejamentos tributários internacionais. E esse aí é o, como dizer assim, é meio que o filé mignon do negócio. É uma coisa muito gostosa de trabalhar, dá muito trabalho, dor de cabeça, mas montar planejamentos estruturados, internacionais, com operações envolvendo 3, 4 países, geralmente você faz assim, onde tem benefício fiscal, onde não tem, onde é o tipo de tributação, qual o tipo de operação, isso é muito legal. E uma coisa que eu percebi muito quando a gente trabalhava assim, é que nunca tinha pessoa que sabia tudo. Geralmente, planejamento tributário internacional, você envolve pelo menos 4, 5 profissionais. Isso é muito legal. Então, assim, a parte de tributação, e o que eu falei de tributário, brincar muito com o internacional, é por causa do hábito, desde o começo, de ficar muito ligado nas questões das normas internas e as normas menores, né, de Receita Federal. Então, tem muita portaria, muita ação normativa, muita orientação, muita coisa. E, além de que, tributário no Brasil, eles conseguiram criar um monstro, né? Você vê que hoje estão brigando. E eu falo muito com meus amigos que em 98, 99, eu tinha minha missão é acompanhar a reforma tributária do Brasil, 99. Até hoje não saiu. Então, eles conseguiram criar um Frankenstein na legislação tributária brasileira, e isso é um item super importante para qualquer empresa que queira internacionalizar, ou seja, sair do país e ter operações, e também empresas que querem vir para o país. Toda empresa hoje que quer vir para o país, o primeiro ponto que ela coloca é questão tributária no Brasil, porque já espalhou no mundo que o Brasil é o pior país para questões tributárias. Aí a gente entende o porquê que é tão difícil pensar em investimentos em termos de Brasil, apesar do Brasil ter tanto para oferecer, porque tanta resistência em termos de investimento. Mas para o empresário brasileiro, a questão tributária pesa? Prejudica? O Brasil, até reformular a pergunta, o Brasil como um todo, ele acaba sendo prejudicado sobre o viés do comércio exterior, da balança comercial, por ter toda essa complexidade tributária? Sim, perfeito. É o seguinte, engraçado, né? Porque em matéria de moeda, nós somos super favoráveis. Se você olhar só o normal, como outros países, que você fala, exportação, eu não tributo, a moeda tá ok, desvalorizado, quanto mais desvalorizado para quem estava de fora, melhor, mais barato. Então, seria uma questão perfeita para o Brasil ser campeão de comércio exterior o tempo todo. Mas para exportadores, ainda hoje tem problema. E aí você vê e fala, poxa, por que você reclama tanto, você exporta, você não paga imposto nenhum, né? Não paga nada, sua cadeia é tranquila, e não é bem assim. Então, o Brasil tem muita confusão, muita complicação. Você tem ideia? A gente fala muito da carga tributária brasileira, né? E a carga tributária brasileira não é a mais alta do mundo, como diz. É a 14ª. Tem países na frente do Brasil mais caro. Tem Dinamarca, tem outros países do primeiro mundo que a carga tributária é muito mais alta. Só que o Brasil consegue ser a mais complexa de longe. Pagar imposto no Brasil é super complicado. Então, isso atrapalha. Inclusive, tem um ponto. Mesmo que você, por algum acaso, a sua operação não seja tributada, você não vai pagar impostos, tributos no final, você tem que cumprir com todas as obrigações acessórias. Você tem que declarar, porque assim, agora mesmo estamos nessa, né? Abril, prorrogou um pouco, mesmo que não vai ter que pagar imposto, tem que fazer uma declaração de imposto de renda para dizer, eu não vou pagar imposto. Então, é esse ponto. Isso aí envolve funcionários, envolve um monte de situações. E outra coisa, ao longo da cadeia, havia uma confusão de tributação que pode prejudicar toda a operação de exportação. Então, a gente fala assim, eu não pago nada na exportação em si. Receitas de exportação são isentas, a exportação não é tributada, mas não é só pegar, botar o navio e foi embora. Tem todo um negócio no meio que o Brasil acaba atrapalhando muito, isso prejudica. O Brasil, o empresário brasileiro, é muito prejudicado na parte tributária. Não só quem mexe com o comércio exterior, para exportação, como também os internos. E hoje, essa questão, Ricardo, envolvendo grandes grupos internacionais, multinacionais, é difícil ter grandes empresas hoje que estejam só em um país, né? Geralmente estão espalhadas por vários países.
Essa questão intercompany é muito complicada, preço de transferência é muito complicado, remessa de valores, divisas, importo, exporto, transfer, tudo isso o Brasil consegue fazer uma coisa tão complexa, tão complicada, que atrapalha e perde competitividade em tudo isso por questões tributárias. Então, é esse que é o grande problema. Não tanta carga em si, o que eu pago, mas a complexidade de eu poder fazer as operações. Não, isso é muito interessante, porque a gente tem como máxima que não é interesse do país exportar tributo. O país quer exportar produto, não quer exportar tributo. Então, nós temos como máxima, primeiro momento, e se acredita nisso, que o exportador não paga tributo. Mas o doutor está ressaltando que, mesmo que o seu produto final não seja tributado, tudo aquilo que vem indiretamente na cadeia produtiva onera o seu produto. Então, assim, em cima disso, eu queria fazer uma pergunta. Esse tributo que onerou o produto para exportação, existe algum mecanismo, algum caminho para recuperar, alguma coisa que o empresário possa fazer? Claro, perfeito. Temos N situações. Você tem uma ideia, por exemplo, empresa que é só exportadora, vamos, dar um exemplo, PIS e COFINS, por exemplo, que hoje o grande tema do Brasil é esse PIS e COFINS, que deixou de ser cumulativo total, passou a ser não cumulativo, e você vai, sobre faturamento, né? E todas as discussões, praticamente, metade das discussões tributárias hoje envolvem essa tributação das contribuições de PIS e COFINS. Por exemplo, tem a previsão para empresas exportadoras que, se você acumulou ao longo de sua cadeia um PIS e COFINS acumulado, você pode pedir, inclusive, restituição de espécie de metade. E o que é interessante é que você não precisa nem comprovar totalmente. Você pede, em confiança, você recebe metade e depois é feita essa apuração no prazo que tem que fazer, de 1 ano, 2 anos, até 5 anos. Se confirmar que você restituiu errado, você fica devedor para o fisco, paga com multa, etc. E se for credor, o restante eles pagam depois. Então, tem mecanismos. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo de uma cadeia produtiva. Eu plantei um feijão, por exemplo. Esse feijão, eu colhi o feijão, transportei o feijão para o armazém, beneficiei o feijão, e depois inventei de fazer feijão de lata, que os americanos fazem. Botei os produtos lá, botei enlatado, industrializei ele, fiz a exportação. A exportação saiu sem tributação, normal. Mas ali você tem créditos de PIS e COFINS, o insumo que você comprou foi tributado, o transporte que você usou foi tributado, a mão de obra que você usou foi tributada, e o transporte que você usou foi tributado. Ou seja, tudo isso foi tributado. Por que acontece? Que no Brasil foi escolhido, lá atrás, desde a época quando virou república, que optou-se do Brasil por botar a matriz tributária toda em cima do consumo. Consumo, eu falo, de bens e prestação de serviços. Então, cria distorções o tempo todo ao longo da cadeia tributária. E o Brasil optou por isso ao invés de tributar renda. E se fosse renda, era muito fácil. Quando você ganhou, ganhei X, pagou, já foi. O Brasil optou por tributar consumo. Então, assim, eu consumi um fertilizante, eu pago vários impostos sobre aquilo, e contribuições. Eu consumi um serviço de transporte, eu consumi uma embalagem, e por aí vai. Isso tudo foi. Achei que lá no final fala, opa, eu vou exportar. Se você vai exportar, você não paga nada. Não tem tributação. Sim, mas esse caminho todo que veio de lá para cá, o que aconteceu? Ou seja, se eu boto no preço, eu botar o que você falou bem, exportando impostos, exportando tributos. Então, essas distorções que tem, mas tem sim. Inclusive, Ricardo, é um mercado muito bom esse, para quem trabalha com exportadores, alertar para isso, porque tem essa mística no mercado que exportador, a minha exportação ela é não tributada, então não se fala de crédito, não tem imposto na minha cadeia. Pelo contrário, está cheio de coisa. Você bebe uma água mineral, tem imposto ali. Você compra uma cadeira, tem imposto. Um computador tem imposto, tem tributos. E tudo isso tem que ser zerado, tem que ser, como é que fala? Tem que ter um efeito neutro para você poder fazer exportação e não estar exportando tributos, na verdade. Então, isso tem que morrer ao longo da cadeia. E o que acontece é que hoje não morre. E tem essa mística. Eu digo para você, arrisco chutar que mais da metade dos exportadores, eles acham que não pagam imposto nenhum, porque não estão vindo na saída uma guia para recolher e esquecem da sua cadeia. Exatamente. Aí entra a importância da gente
ter esse canal de comunicação, né, de transmitir informação correta através da OAB. E agora uma coisa, tem muita polêmica em cima do Reintegra por causa da alíquota, que eles reduziram absurdamente. Ainda está valendo a pena essa brincadeira? A questão é aquela, né? Me desculpa, para contextualizar para quem está assistindo, pedir para o doutor explicar o que seria o Reintegra para a gente entrar nessa... Perfeito. O Reintegra foi um programa que surgiu, chama, se não me engano, o programa é Brasil Maior, o Brasil é coisa desse tipo. Foi naqueles pacotes lá de trás, lá dos antigos governos. E a ideia é o quê? A ideia é restituir e compensar um pouco esses custos da operação de exportação, como eu falei antigamente. Tem um monte de custo, um monte de tributos no meio, e a ideia é assim, eu vou restituir um pedaço. Quando começou, era 3% das receitas da exportação. Então, o valor é muito significativo. Porque a gente está falando de comércio exterior, a maior parte, o volume é muito alto. Dificilmente vai compensar, como eu falei, dificilmente vai ter uma operação de comércio exterior de exportação que o valor seja muito baixo. Então, os valores são bem altos. E aí, com isso, o governo cada vez foi reeditando, diminui de 3 para 2, para 1 e tal, e hoje está 0,1%. Está muito baixo. Mas justifica o caso se sua empresa estiver parametrizada. Você já parametrizou para isso, já programou para isso, vale a pena você chegar e deixar, porque 0,1% vai, sei lá, vai entrar R$1.000, R$2.000, R$5.000, uma empresa ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, e está refazendo. Quando você pensa também em outro ponto, pode ser que, eu acho que o 0,1%, se não me engano, tem 3 anos mais ou menos. Eu acho que antes estava um pouquinho mais. Então, como estamos falando de 5 anos, tem empresas que às vezes nunca aproveitaram o Reintegra na vida. Então, pode ser que você faça, observe e fale, você pode buscar aquele último ano antes de prescrição. Você pode pedir restituição desse valor. E aí tem um ano lá atrás que ficou 1% ainda. Só que o 0,1% realmente ficou uma coisa meio ridícula. Mas é bom estar pronto, deixar, porque como oscila, pode ser que tenha de novo um novo incentivo à exportação, eles façam algum ajuste, alguma compensação, e aí aumente essa alíquota e a sua empresa está pronta para fazer esses aproveitamentos. É interessante, então, que dá para fazer o pedido retroativo dos últimos 5 anos. 5 anos, sim. Então, salvo engano, doutor, me corrija, esse período eu acredito que é de 2017, janeiro, até mês 5, mês 6 de 2018, que a alíquota estava um pouco maior. Então, a gente consegue aproveitar esse período. Isso. E uma outra discussão que tem sobre o Reintegra é se quando eles minoraram a alíquota, se eles respeitaram a anterioridade. Isso está no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o que o doutor vem vivenciando, você acha que essa é uma discussão frutífera? Você acha que essa é uma discussão que vale a pena? Ou que pode ser que não dê nada? Qual que é a visão que o doutor tem dessa vivência? Eu tenho, assim, vamos lá. Juridicamente falando, perfeito. Tá? Eu acho que é uma discussão boa, juridicamente falando, porque as empresas elas fazem orçamentos, previsões, ainda mais exportação. A exportação, você não estala o dedo e exporta amanhã. Nem igual um supermercado ou um atacado aqui interno. É uma negociação longa, uma planilha de custos muito extensa, trabalhada, para que não dê errado. Então, você conta com Reintegra ou não, quando você faz esse ajuste. E aí, você tirar de um dia para o outro, sem respeitar a anterioridade, você acabou meio que comprometendo o orçamento dessas empresas. Às vezes, assim, matando para metade do lucro. Eu acho a discussão muito boa. Agora, assim, pela prática e experiência, o que eu vejo? O que eu tenho observado do Supremo Tribunal nos últimos, botar assim, 15 anos de atuação na parte tributária? Geralmente, quando ele dá uma coisa, ele não dá mais as outras. Se vocês acompanharem um pouco, depois que ele deu o ICMS, a base de cálculo do PIS da COFINS, ele tem negado quase tudo. E questões boas, bem fundamentadas. Se você pegar, por exemplo, a discussão envolvendo a multa de 10% da FTS, o fundo de discussão é bem parecido, porque a questão da previsão legal, a questão da fundamentação, você não pode ter um tributo sem fundamentação e por aí vai. Eles acharam que não. Questão essa porrada que dá agora num texto de férias, INSS sobre um texto de férias, por exemplo, que chegou, já estava pacificado do STJ há muito tempo. Aí veio o Supremo agora e resolveu rejulgar
e dizer que não, que realmente incide nessa questão do preço de férias. Está até decidindo, acho que hoje, ou por esse agora, amanhã, se vai ter efeito, vai modular ou não, porque se não modular, as empresas vão ter que pagar 80 bilhões de volta. Já estão decisões baseadas no STJ. Então, assim, juridicamente vale a pena. Eu acho que vale a pena entrar com essa ação. Tiver cliente, entre, converse, explique, fundamente, que a fundamentação legal e jurídica é muito boa e tem todo sentido. E tem N precedentes dizendo isso já, não do Reintegre, mas de outras situações que vocês conseguem fundamentar bem essa discussão. Da questão da previsibilidade e da anterioridade. Mas eu acho que, politicamente, a tendência é que não deem. Vai ser fazer conta. Infelizmente, estamos no tribunal político, mas eu acho que vale a pena entrar. Eu entraria, e eu sugiro a meus clientes essa ação. Ou seja, é um caminho jurídico viável, pertinente, mas o cliente ele tem que estar ciente que tem risco, mesmo porque a decisão final ela pode não ser jurídica. Então, isso a gente perde o controle. Né? A gente perde um pouco o controle sobre isso. É isso, eu confio muito, doutor Ricardo, quando ele vai até o STJ, nas questões eminentemente jurídicas. Quando passa para o Supremo, é a Constituição, não é um tribunal político. Então, quando começa a juiz fazer conta do direito, a gente fica meio assim, né? Meio sem chão, né? Pô, é direito ou não é direito? Não importa se é 10 ou é 1.000, tá certo ou tá errado. Sim. Aí faz essa conta do 1.000, do 10, é complicado. É tudo uma coisa que prejudica a segurança jurídica, que é uma coisa que a gente precisa, inclusive, se queremos, né, tornar o Brasil um país mais atraente para investimentos. Exatamente, perfeito. Eu queria, para concluir esse assunto em relação a resíduos tributários da exportação, duas perguntas, doutor. Para você, para o advogado, conseguir recuperar esses créditos para a empresa, é pela via administrativa ou é pela via judicial, só pela via judicial? E uma outra pergunta, isso vem em créditos tributários ou é possível o empresário botar a mão em dinheiro, ser ressarcido em espécie? Perfeito. Vamos lá. Temos duas situações. Falando de exportação. Exportação desse mecanismo que foi contigo. Os exportadores, né, que são industriais, manufaturas, tal, e podem pedir essa restituição em espécie dos créditos de PIS e COFINS acumulados nos últimos 5 anos. E eles recebem metade em espécie e depois de um tempo vão receber o restante também em espécie. Isso aí é restituição. E nos demais casos, geralmente se faz o trabalho, vem a questão da compensação. Eu vou receber créditos tributários. Salvo se eles fizerem a questão de você retificações, ajustando toda a sua contabilidade do período, mas aí tem um período que você pode só de 5 anos. E aí, esses valores têm que ter sido saldo de pagamentos a maior. Quando tem pagamentos a maior, aí você consegue, no final do dia, ter uma restituição em espécie. Entendo. Então, vai ter que ser 2 trabalhos. Você vai conversar com o seu cliente, explicar sobre a tese, e na forma de depois do resultado dessa decisão, com o trânsito julgado, o que for, aí você vai ver a melhor forma de aproveitamento. Mas, quase sempre, a possibilidade vai ser pela compensação em créditos tributários. Uma outra coisa que o doutor comentou é que quando o Supremo dá alguma coisa, ele dá com uma mão, ele tira com a outra. Né? Nesse assunto, né, tanto comércio exterior como tributário internacional, o Supremo tem sido bastante atuante? Tem alguma coisa que recentemente aconteceu que é importante estar no radar dos advogados, do empresário? Como é que está a jurisprudência nesse segmento? Vamos lá. Isso. O Supremo em si, quando fala de comércio internacional, não tem nem tanta... Tem uma decisão, tem mais recente, uma outra, fala um pouco de capitais, de investimentos, fala a questão da repatriação, ficou interessante em alguns pontos. Mas, assim, eu prestaria muita atenção mais no STJ e nos TRFs também, tem muitas decisões interessantes. E qual é o conselho hoje em dia que eu dou? Se atentar mais aos fatos. E é uma falha, assim, a gente que trabalha muito na questão do internacional, do tributário, a gente fica muito preso ao direito, né? Então, a gente olha a lei, o ato normativo, o acordo, o convênio, o tratado, e aquilo está certo. Hoje em dia, o judiciário está muito atento aos fatos. Então, não basta só você chegar e dizer que a lei, o tratado diz isso.
você tem que demonstrar para o judiciário que aquele fato específico se enquadra naquele detalhe daquela linha da convenção ou do tratado. E está tendo muitas decisões que estão sendo revisadas recentemente por isso, inclusive a STJ. Eu até vi uma, deixa eu ver se eu lembro aqui, que vai bem nessa linha. Só um minuto, que eu acho que... deixa eu ver aqui, decisão... Aqui. Quer ver uma interessante? De remessa, por exemplo, as empresas prestadoras de serviço. A questão das remessas de pagamento para as empresas prestadoras de serviço. É pacificado que essas remessas eram para exportação de serviço, etc., não tinha tributação. Hoje, você tem uma ideia, a segunda turma, se eu não me engano, a segunda turma da STJ já mudou essa decisão, começou a ver, atentando aos argumentos da PGFN, dizendo, opa, nesse detalhe específico, o serviço em si foi prestado aqui, não foi prestado lá, então o pagamento tem que ser aqui. Então, assim, hoje tem que estar muito atento a uma questão que chamava antes, há 15 anos atrás, a gente discutia há 10 anos atrás, chamada de substância. Porque quando começaram as discussões em planejamentos internacionais, era só fazer o planejamento, o que fosse por fazer. Então, você montava, pegava o tratado, enquadrou na legislação, foi. Você não se preocupava muito com o que acontecia de verdade. E, de uns tempos para cá, eu tenho percebido essa mudança no judiciário, e ainda assim, é provocado pela Procuradoria, na verdade, a Procuradoria está muito mais atuante nesse ponto, em questão de você ter, efetivamente, a demonstração fática das coisas, para poder se enquadrar e aproveitar. Então, assim, teses assim, hoje de observação, não, as discussões, eu acho que envolvem muito essa questão de remessa de valores, quando eu falo de comércio internacional, é o que mais pega, essa remessa de valores, para vai para cá, se é prestação de serviço, se não é, se é exportação de serviço ou não, como vai ser feita a remessa, mas o que precisa ter muito cuidado é estar documentado. Se preocupem muito com a questão dos fatos, em documentar os eventos, em entender os eventos e comprovar se aquilo realmente existiu ou não e como foi feito. Porque isso vai ter que ser demonstrado mais na frente, no futuro. Então, o STJ, principalmente, está revendo muitas decisões por causa disso. Por questão de chegar a um entendimento que era consolidado há anos, muitos anos, e está começando a ver questões fáticas, acho que para ver se realmente é provocado pela Procuradoria. Agora, essa questão de exportação de serviços, ela é extremamente problemática na prática. Doutor, assim, na sua vivência, consegue já visualizar um padrão de direção? Eu digo um padrão de direção porque muitas vezes parece que tem decisões para todos os lados. O doutor consegue visualizar ali um padrão de direcionamento da jurisprudência para pacificar, trazer um pouco mais de segurança nessa questão de exportação de serviços? Antigamente eu via mais tranquilo esse ponto. Hoje estou vendo uma mudança um pouco, Ricardo. Estou vendo uma situação mais desfavorável ao contribuinte. Vou dar um exemplo clássico desse assunto. Um avião, né? Um avião veio, sei lá, da Austrália, da Inglaterra, onde veio, pousou aqui no Brasil, teve que fazer a manutenção, fez a manutenção do avião, pagou, o avião foi embora. O avião é bandeira australiana, ele está aqui, voa no Brasil. O resultado do serviço foi percebido na Austrália, no avião de lá. Isso era tranquilo. De uns anos para cá, eu tenho percebido que não, tem mudado. Eles têm a discussão hoje em dia, é aquela questão, se onde foi consumado o serviço e não o efeito dele. Então, tem essa briga. Tem uma turma do judiciário que entende que é onde é consumado, você percebe os resultados do serviço, e outra turma entendendo que é onde o serviço ele é consumado, finalizado. Olha o absurdo que chega, por exemplo. Tem entendimentos, eu vi, tem um cliente nosso que ele faz na parte de granitos. Então, tem empresas do exterior que chegam e contratam ele para ele vir aqui olhar como é que está e validar e qualificar esses granitos e manda um relatório para o exterior. Ele digita aqui o relatório e manda para o exterior. Ou seja, o contrato foi de lá, tudo foi feito. Ele fez aqui, mas o contrato foi lá. O efeito percebido é lá, a decisão é lá. Você acredita que fisco municipal atuando, dizendo que o serviço é prestado aqui, porque usando essa teoria de onde foi concluído o serviço, na cabeça dele o serviço foi vistoria e parecer.
A vistoria foi feita aqui, então foi concluído o serviço aqui, e não onde foi recebido. E o judiciário, em primeira instância, mantendo. Qual a grande dificuldade da exportação de serviços? É que a grande discussão fica nos tribunais estaduais. É a questão do ISS. Porque o federal, você consegue perceber uma linha indo pela onde é percebido o resultado. Então, isso é legal. O primeiro federal, até então, está muito assim. Onde eu percebo os efeitos do serviço prestado. Mas quando você parte para tribunais, para justiça comum, para várias fazendárias municipais, e aí você acha, ou seja, nós temos possibilidade de 3, 4 mil decisões totalmente diferentes, cada um indo para o lado. E ainda mais que, como você falou, a depender, muitas dessas prestações de serviço, exportações de serviço, são feitas em cidades menores, né? Porque, por exemplo, essas vistorias, né, de frutas, de gado, de carne, o cara vem aqui, vai poder ver se é coxa, se não é, se tudo que a gente está certo, ele vai ver uma fruta, vai ver um carro, etc. São cidades menores. E aí tem uma situação de autuação em valor alto, porque nós falamos de 5% em cima de uma exportação, em serviço prestado, e vai ser decidido em tribunal inferior, em tribunal estadual, em justiça comum de cidades menores. Aí a discussão fica bem complicada, mas temos que atentar, temos essas duas teses, e aí, mais uma vez, temos que insistir, detalhar muito a operação, para provar de ponta a ponta onde está sendo percebido o resultado. Eu acredito, e a Justiça Federal também, a maior parte está nessa, que o que importa é onde você vê o efeito. A menor parte entende que é onde é consumido. Só que essa menor parte, infelizmente, está mais nos tribunais, nas justiças estaduais, que é onde atrapalha os exportadores de serviço para a questão do ISS. Os federais, eu acho mais tranquila a discussão, são poucos que acham que é onde completa o serviço, mas estaduais, uma grande parte acha isso. Onde completa o serviço, não onde é percebido o resultado. Agora, a gente está aqui quase chegando no nosso horário, mas assim, da mesma forma que eu sou tolerante para o pessoal entrar, né, dou uns 10 minutos de tolerância, a gente inicia um pouquinho mais tarde, eu também sou um pouco tolerante no encerrar. Então, assim, se o doutor não tiver problema, a gente pode continuar até às 8h20 para conseguir concluir toda a sorte de assuntos. Só me controle que eu falo muito, vou tentar ser mais breve. Não, mas muitas vezes eu prefiro aprofundar um assunto do que falar de vários assuntos de forma genérica e rasa. Então, eu acho que todo aprofundamento ele é muito bem-vindo, e até isso me leva a uma pergunta em cima desse último assunto. A gente tem aí, então, um cenário que, novamente, voltando à palavra do dia, segurança jurídica, né? Um cenário que não transmite muita segurança jurídica a partir de tantas discussões quando a gente fala de exportação de serviços. Existe aí algum caminho preventivo para que o empresário ele consiga se blindar, ao invés de levar o debate a posteriori, ele de forma preventiva conseguir alguma sorte de proteção? Minha sugestão, no caso federal em si, se você acompanhar a jurisprudência, você já vê uma tendência, apesar que a Receita Federal volta e meia está mudando, mas pensando em municipal, a depender, eu partiria até para um IMS preventivo. Uhum. Eu acho que cabe totalmente preventivo, porque você já tem aquele risco iminente de autuação, porque tem um histórico. Então, acho que você consegue chegar e acho que o preventivo tem uma segurança. Doutor, só um minuto que eu vou silenciar o microfone. Ok. Pronto. Então, acho que assim, minha sugestão nesse caso seria um preventivo, pelo menos para municipal. Federal, acho que não precisa tanto. Tá. Acompanhar um pouquinho como está o andamento da jurisprudência. Lembrando que federal, às vezes, acontece alguma fiscalização, um fiscal entender de um jeito, mas o CARF tem uma linha bem interessante. Então, o que eu sugiro? Monitora pelo CARF o que está sendo entendido, porque dificilmente você vai ter um incômodo maior depois. O CARF ele tem sido mais consistente nos seus posicionamentos, e o interessante que eu acho do CARF é que ele tem a tendência de não ir contra o entendimento do judiciário, diferentemente de fiscalizações municipais. Uhum. A gente sabe que, salvo exceções, claro, não vou generalizar, mas
o nível de compreensão, ainda mais quando se fala de internacional, exterior, é muito mais baixo do que um auditor federal, né? Então, minha sugestão, MS preventivo, acho que caberia sim. Perfeito. Doutor, a gente comentou logo mais no começo, recuperação de créditos vinculados a resíduos tributários da cadeia de operação. A gente falou de PIS, COFINS, tributos federais. Mas e o ICMS? Porque o exportador, ele acumula esse crédito, mas ele não tem como fazer a compensação. Como se dá vazão a isso, doutor? Meu Deus, é o maior golpe que der, né? A famosa Lei Candir, e vamos lá. Isso é engraçado que essa questão, Ricardo, ela foi piorando com o tempo. No começo era bem tranquilo, cara. Você acumulava seu crédito, você aproveitava, se não aproveitava, você pedia o certificado de crédito no Estado, o Estado dava um certificado de crédito para você, você podia comercializar isso com outras empresas, era bem tranquilo. Com o tempo, eles foram apertando muito isso, e foram criando regras absurdas, tipo, todo mês eu libero X mil reais, ou X milhões de reais para todos os contribuintes do Estado, e autorizo uma cessão ou não. Tem estado, por exemplo, que até proíbe a transferência para o Espírito Santo, aqui eu estou, não é proibido crédito de exportação ser transferido para terceiros. Então, você fica lá com aquele negócio acumulado, absurdo, sem ter muito o que fazer. Então, assim, quanto tempo? Você vai acumulando, seu ICMS está ali acumulado, o Estado, você tem que controlar isso numa conta específica. Em São Paulo, acho que tem que informar numa conta corrente específica para comércio exterior controlar, que você tem aqueles valores, eles auditam e dão ok, e de tempos em tempos eles vão autorizando a fazer transferência para outros contribuintes do Estado. Outras sugestões, tentar ver se é o caso que muitas empresas têm uma cadeia mais completa e têm operações internas também. Então, nesse caso, é interessante se você conseguir casar a operação interna com a externa para você poder ir diminuindo o acúmulo desse crédito. E outros pontos, tentar fazer alguns termos de acordo, tem possibilidades, tem situações. Primeiro ponto, o que eu sugiro? Tem gente que acha que é ruim, não é. Crédito de ICMS acumulado não é ruim, não é porcaria, deixa lá e vamos quebrar a cabeça para achar soluções. Volta e meia vem alguma solução, vem alguma anistia, você consegue monetizar esse crédito, porque isso que é o grande X da questão, né? Como que eu monetizo isso? Aí fica a auditoria perturbando, querendo que você dê baixa, porque é um crédito que você não vai aproveitar nunca, e fica o Estado lá dizendo que não autoriza, mas volta e meia vem algumas possibilidades. E com isso, o que eu acho? Tem um volume interessante, ver junto com colegas, com contatos de empresas que são grandes consumidores de ICMS. Às vezes conseguem fazer algumas operações. Tem empresas que já têm regimes especiais com os estados. Por exemplo, as empresas do ramo de telefonia, combustíveis, energia elétrica, elas já têm regimes especiais com os estados, autorizando a que adquiram tal quantidade por mês de crédito como a de ICMS. Então, você pode fazer esses contatos, às vezes, com o jurídico dessas empresas, ela já tem esse perfil de adquirir créditos acumulados por X, ela já tem um termo de acordo ou um regime especial com o Estado autorizando isso. Enquanto isso, aí, controlando aquele crédito daquele jeito, trabalhando ele, tentar buscar sempre a certificação junto ao Estado para confirmar aquele valor, para que você não prescreva o seu crédito, que eu acho, a minha defesa e tese de discussão aqui, isso é um crédito imprescritível, mas tem estados querendo dar uma, dizendo que é prescritível para poder não pagar. Então, é um cuidado a mais. Reconhecer o crédito, vai no Estado, pede para o Estado reconhecer, validar, me dar um certificado, alguma coisa desse tipo, ficar registrado. Relacionamento com empresas que são altas pagadoras de ICMS, porque elas têm algumas oportunidades para aproveitar e voltam no mercado. O mercado de São Paulo é um mercado bem aquecido nesse ponto, de transferência de crédito de exportação. Inclusive, o deságio é bem baixo. Tem estados que são mais difíceis, mas sempre tem uma solução. Pensar um pouquinho, trabalhar e relacionamento. Ricardo, vamos falar de ICMS acumulado, relacionamento é tudo. Então, assim, é bem interessante procurar os grandes credores. Isso é fácil. Você vai na relação do Estado, ver quem são os grandes pagadores de ICMS. Estado. Se você procurar, quase todos eles têm interesse em adquirir crédito de ICMS de exportação. Porque, pela lei Candir, esse valor tem que ser restituído aos contribuintes. Está lá. A União paga aos estados esse problema. E os estados ficam com esse dinheiro e não querem repassar para o contribuinte.
Só que fica lá, se olhar os balanços dos estados, esse valor fica como passivo. Tem lá precatórios e tem também créditos acumulados de ICMS. É um passivo do Estado. Então, para a lei de responsabilidade fiscal, inclusive, para tudo, é interessante que os estados deem baixa nesses valores de ICMS. Então, primeira coisa, não é ruim, é bom. Quanto mais recuperar, melhor. Acumula, reconhece e busca empresas grandes pagadoras, que essa operação é muito tranquila. Inclusive, aí, mais um ramo ligado ao comércio exterior. Tem escritórios que só fazem isso. Não, justamente, o nosso propósito era fazer um conteúdo, fazer um bate-papo que fosse prático, que realmente ajudasse o advogado que tem essa vivência, ou que pretenda ter essa vivência, ou até mesmo o empresário que vive e respira isso. E eu fico muito feliz de que essa live está sendo gravada, porque realmente aqui está se entregando muito valor, né? E quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, melhor, né? Porque a nossa missão aqui realmente é agregar o máximo de valor possível. Sim. E ainda dentro dessa dinâmica de gerar um conteúdo que seja prático, um conteúdo que ajude a advocacia cada vez mais olhar com bons olhos o direito internacional no aspecto do comércio exterior, a pergunta que eu queria te fazer era o seguinte, doutor, o advogado, ele tem espaço, tem algo que ele possa fazer para contribuir na internacionalização de empresas que desejam, né, exportar ou importar? Como seria essa participação do advogado nesse processo? Total. E aí vai depender, nesse caso, primeiro ponto, né, é entender o cliente, como a gente falou lá atrás. E o primeiro passo, quando fala de internacionalização, é depender do porte, a questão do contrato. Né? E os contratos internacionais, eles são bem sucintos, assim, é uma página, é uma coisa muito fio no bigode, assim. Não tem aquele negócio todo do Brasil. Então, qual a ideia? Você entender ali, entender a operação, principalmente exportação. Exportação precisa muito desse suporte. E isso é fácil você observar, se fizer uma pesquisa, é muito comum as empresas exportadoras tomarem aquele verdadeiro tombo nas exportações. Porque exporta, geralmente, quem estava fora pede que o cara mande em consignação ou um container de amostra, coisa desse tipo. Chega lá, diz que teve um arranhão aqui, eu não quero. Só que o custo para devolver é muito alto, acaba ficando por conta. Então, tem várias sugestões que a assessoria pode até elencar nessa proposta para seu cliente de prestar serviços. Primeira coisa, elaboração do contrato. Segunda coisa, bater um papo com despachos aduaneiros ou pessoas especializadas naquele país específico que está indo para trabalhar. Porque essa turma já tem meio que uma lista negra de bons clientes ou não. O cara que dá o tombo num cliente, no exportador, não dá uma vez só, já dá em vários. Eu tive clientes mesmo assim, na setor de frutas, lá na Bahia, e eles tomaram prejuízos absurdos. Assim, é uma coisa de milhares e milhares de dólares. E a gente conseguiu ajudar a intermediar para poder escritório, um na Espanha, um na Itália, para poder fazer essa cobrança lá. E valeu a pena. Então, não é bem que você vai ter que ir lá fazer tudo, mas você consegue intermediar. Que no final do dia, é muito mais fácil o advogado conversar com o advogado do que um advogado de outro país conversar com o cliente. Que geralmente ele não entende nada, ele sabe do negócio dele, geralmente. Então, faz a relação, contrato. Outra coisa, a avaliação do cliente, ver as garantias, ver a forma de contrato, orientar na questão dos incoterms, se vai ser FOB, se vai ser CIF, como é que vai ser a mercadoria, ver a parte interna para poder ver a questão de recuperação de tributos, se não está exportando tributo. E, então, assim, ver as licenças que precisam é importante, porque, assim, tem país que só aceita a mercadoria se tiver um tipo de certificado. Tem cara que vai querer CFO, tem cara que vai querer ISO 14001, ISO 9000. Então, assim... E a União Europeia é extremamente chata em relação a isso. FSC, por exemplo, se for ligado a celuloses, etc. Então, assim, hoje em dia a questão ambiental... Então, é uma miríade de produtos que você pode observar. Você faz um pacote assim, até um produto, né? Um produto que você vai oferecer. Escritório Ricardo, tal, auxiliar a empresa tal na sua internacionalização. Se você observar, você faz um checklist de uns 30 itens, e você vai precisar de vários parceiros, e tem situações. Qual o problema que tem, geralmente, de empresas menores que vão internacionalizar? É que o brasileiro não tem o hábito
de pagar por hora o advogado. Diferente do exterior. O exterior é tudo por hora. Eles já pedem cotação por hora. Aqui você tem que dizer assim, qual o valor, qual vai ficar, quantos reais, X. E, na verdade, não tem a questão da hora do consultivo. Eles tendem a não valorizar muito o consultivo. Já empresas multinacionais, não. Ela tem esse perfil. Elas pagam muito mais no consultivo do que no contencioso. Porque elas sabem o custo de evitar um problema. Então, um pouco de papo, trabalho de formiguinha, botar isso na cabeça do cliente, mas esse trabalho, qual o primeiro passo? É informar todos os problemas que ele pode vir a ter. Que cada problema desse, ele faz uma conta na cabeça dele, quanto que ele pode perder. E aí valoriza o seu trabalho. O seu trabalho vai ser esse. Desde a negociação com o exterior. Então, se viu o cara na negociação, participa da call com ele. Se eu não tenho inglês para poder conversar, para negociar, deixa ele conversar e você depois pede para ele te explicar o que foi negociado. Coloque esse papel, bate um papo, vê se os termos são esses mesmos. Hoje em dia, tem muitas entidades que ajudam essa questão de contrato, né, de transcrição de contrato, de tradução. Depois, essa questão das liberalizações, certificados, regularizações, nota fiscal, dívida ativa, empregados. Então, assim, para você internacional, tanta coisa que tem que fazer, eu acho que já faz um trabalho bem amplo. Basicamente, então, assim, só isso aí já vira um segmento para um advogado. Só esse aspecto já viram, porque toda a questão... Imagine, toda a questão da formalização, toda a questão contratual, toda a questão de garantias, que pelo que o doutor falou é essencial, seguro, contrato de câmbio, uma série de expertises que eventualmente o empresário não tem, o advogado ali com seu conhecimento técnico, ele pode dar esse suporte. Perfeito. E então, assim, você percebeu que nisso daí, dificilmente você vai fazer sozinho. Sim. Entre aquela questão, cooperação vale mais que competição. Exatamente. Doutor, eu posso fazer uma pergunta assim, bem brevemente pelo nosso tempo? Questão só para a gente permear os mais variados aspectos, questão de despacho aduaneiro, embarque, desembarque, tem alguma questão ou questões que estão reverberando no judiciário que seria digno de nota nessa nossa conversa? Eu acho interessante, para quem está na área de comércio exterior, aqueles clientes que, por acaso, não tenham ainda aquela discussão da taxa Siscomex, é um valor super significativo, em que teve o aumento da taxa Siscomex, não sei se você deve ter acompanhado, né? Que foi de 30, 40 para 140 reais por despacho, então, assim, por licença de importação e por despacho. Então, um valor absurdo, e isso até no STJ está indo muito bem, porque tem que ter uma contraprestação de serviço, e o fisco não conseguiu justificar como é que ele aumentou 300% uma taxa. Né? Qual foi o aumento de serviço que teve para aumentar? E tem aumentado por portaria. Tem duas situações. Então, essa ação muito boa, e isso é bom que você já busca um valor interessante para o seu cliente, provavelmente depende do valor. Como não fica muito alto, se o cliente for pequeno, pode ser até aquelas questões em que você fica no Juizado Especial Federal, se for uma microempresa, por exemplo. Então, você consegue fazer várias questões nesse ponto. E na questão de despacho, é aquele ponto que eu falo de novo também. Tem toda a questão da base de cálculo, está se discutindo muito a base de cálculo a base de cálculo de PIS, COFINS, etc., importação, ICMS, etc. Mas também é aquele ponto, tem que ter aquela gana de ser meio que advogado criminalista. Está à disposição, porque o que mais dá problema o tempo todo é questão de mercadoria apreendida. Por questões documentais, geralmente, erro de NCM, esse é outro filão importantíssimo. Parece que faz despacho aduaneiro e fala de importação e exportação. A questão das NCMs, nomenclatura comum do Mercosul. Isso é importantíssimo. Como você conceitua cada mercadoria. Que muda totalmente. Você vai trazer um shampoo de um país. Será que esse shampoo é shampoo mesmo ou é um creme de barbear? Ou é uma loção pós-barba? E a depender se o cara trouxe, porque aqui nos Estados Unidos chama de loção pós-barba, fica preso na alfândega. Quem vai resolver isso? O advogado que está especializado em despacho aduaneiro. Sim. E faz toda uma diferença nos custos também, né? Então, é um detalhezinho do tamanho de um trem que faz toda a diferença. E aí, sugestão de novo, parceria com despachantes aduaneiros. Eles são muito solícitos a esse perfil. E precisam, porque eles vão até a fase 1. Fase 2 precisa de advogado. Sim.
É a mesma coisa, da mesma forma que para um advogado de direito interno, a amizade profissional com o contador é importante, para quem está trabalhando com comércio exterior, o contador ali seria o despachante aduaneiro. Perfeito. Doutor, eu queria fazer duas perguntas para fechar, bem brevemente. Manda. Hoje a gente está cada vez mais tendo canais de troca de informações entre os países, compliance. A pergunta que eu queria te direcionar, fugindo um pouco da temática que a gente vinha construindo, é possível dizer que as offshores estão com os dias contados? Na sua visão, doutor? Famosas offshores, né? Sim. Lembrei agora de primeira vez que eu vi isso, cara, 99, mais ou menos, falando de offshores como proteção patrimonial. Sim. Inclusive, o curso é esse, curso de proteção patrimonial. Na época estava muito na moda você abrir empresa no Uruguai, aí você abrir uma caixa postal lá e vai. Eu acho que offshores, assim, para quem tem alguma dificuldade, offshore é o seguinte, offshore é uma empresa que é fora da costa, é feita fora do Brasil. Então, são brasileiros, né, ou estrangeiros também juntos, que abrem uma empresa em outro país. E essa empresa em outro país, ela está regulamentada, ela está sujeita aos regulamentos, ao ordenamento jurídico desse outro país. Por exemplo, juntou eu e o Ricardo aqui, Ricardo, vamos abrir uma empresa, a gente abre lá no Panamá uma empresa para a gente. Essa empresa é uma offshore. Nós somos brasileiros e temos uma empresa em outro país que ela vai estar regida pelas regras do Panamá, por exemplo. Aqueles famosos paraísos fiscais, no caso. Isso também. Pode ser, Panamá é um deles. O que acontece que eu acho assim? Qual o grande problema de offshore, dias contados ou não? No começo, se pensava muito em offshore apenas para a questão de planejamento tributário, se você evitar tributação, ou esconder a origem de recursos. Tanto é que isso era vendido muito com blindagem patrimonial. Hoje em dia, com a colaboração internacional, vocês acompanharam recentemente com o Lava Jato e tudo, a Suíça, que era o grande paraíso, entregou tudo. Um por um, tá? Então, hoje em dia é muito difícil, salvo essas operações com o Bitcoin, que é outra conversa, você esconder um pouco onde está seu dinheiro. Hoje em dia o mundo está muito interligado, tem muitos controles internacionais. Mas eu ainda acho a offshore muito válida no que tange a planejamento e proteção patrimonial. Porque uma vez que, tudo bem, você acha as origens do recurso, tudo, mas se os recursos são lícitos e são sem problema, você pode facilitar. E outra coisa também que eu acho interessante de offshore. Se você tem natureza, ou você quer fazer operações internacionais, você pode ter offshores em outros países que fica mais fácil, por tratados, por em situações. Vou dar um exemplo. Tem um tipo de produto que eu tenho que entregar, vou botar um país aqui, deixa eu ver, nos Estados Unidos, por exemplo. Só que no Brasil, eu não consigo importar esse produto, modificar e entregar lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, pode ser que no país que eu tenho meu offshore, esse produto pode ser importado, modificado e indo para os Estados Unidos sem problema nenhum. Outra forma também que funciona, se meu objetivo não é retornar com os recursos. Pode ser que a cidadania internacional, eu estou sempre rodando a Europa, o mundo todo, e não preciso trazer meu dinheiro que for de volta para o Brasil. Então, eu chego e vou deixar lá fora e uso. Eu viajo, uso meu cartão internacional do Panamá, onde for. Então, acho que não está com os dias contados. Acho que tem. Só que hoje em dia é o seguinte, Ricardo, que eu acho. A gente tem que se especializar mais. Se sofisticar mais. Não está mais como foi para você que eu vi em 99. Todo mundo ia lá, não é a Google ainda, mas os caras davam um curso de proteção patrimonial. É o quê? Abrir uma caixa postal no Uruguai. É a $1.200 por ano. Você abriu uma caixa postal no Uruguai, botava seus imóveis todos lá e ninguém te achava. Isso não existe mais. Mas as operações triangulares, pré-pagamento de exportação, você faz uma operação via Europa, depois batendo nos Estados Unidos ou Suíça, você pega Panamá, por exemplo, não aqueles Panama Papers, né, daquele filme, nem da operação que vazou, mas uma coisa lícita operacional, eu acho que vale muito ainda. E para a proteção patrimonial também vale muito, porque em outros países tem alguns mecanismos, dispositivos que o Brasil não tem. Por exemplo, a gente ouviu falar muito naquele debate lá, nas intimações, a questão do trust, né, do Cunha. Que eu não tenho bens, que tem o trust.
a rigor, e foi a verdade. Que é uma ficção que tem lá, uma entidade na estrutura, que funciona dessa forma, ele não tem um controle de disposição dos bens. Quem tem é aquele mecanismo lá, coisa que no Brasil é diferente. Não tem essa figura no Brasil daquele formato. Então, depende da situação que você faz da operação, pode ser bem interessante sim ter offshore, mas é o que eu falo. Essas ideias de prateleira, vou botar uma empresinha lá, ninguém me acha, isso esquece, não existe mais. Tem que ser uma pessoa sofisticada e com sentido. E se quiser que eu adiante um pouquinho que você comentou sobre o paraíso fiscal, é isso? Isso. Vou continuar então um pouquinho. Paraíso fiscal. Porque, na verdade, quando a gente fala em offshore, muitas vezes o problema não é a própria offshore, mas o problema cai no paraíso fiscal mesmo, né? No uso mal intencionado do paraíso fiscal. Isso. Então, o que acontece? A questão do paraíso fiscal, tax havens, né, que chamam. Há muito tempo era isso. O que é o paraíso fiscal? Segundo a Receita, o conceito é todo país que tem tributação de renda abaixo de 20%, ou que ele não demonstra, não deixa explícito, não abre, não divulga a composição societária. Esse é o paraíso fiscal. Então, um país que eu não sei quem são os sócios, ou ele tem a tributação de renda menor do que 20%, é um paraíso fiscal. Por exemplo, Aruba, Antilha, Panamá, tem muitos países que não tributam a renda. E qual é o interesse desses países? Você vai lá, você abre uma empresa, geralmente empresa de papel mesmo, rapidinho, e eles só cobram taxa. Eles vão cobrar tipo $1.500 por ano para ter empresa aqui, $2.000 por ano para ter empresa. Ou então você paga por transação. Cada débito e crédito que você faz, tipo uma CPMF, só que ele não tributa a sua renda. Então, esse país, para efeitos de Brasil, ele é considerado como um paraíso fiscal. Então, quando você ganhou dinheiro lá fora, está ganhando lá fora, você não está considerando aqui. Quando você vai fazer alguma operação para o Brasil, o que for, lá ele vai ser considerado como não tributado, vai ser tributado integralmente aqui no Brasil. E isso envolve muito. Qual o grande problema disso? Não é só esse ponto. Tem uma coisa chamada preço de transferência, que é quando você tem uma coisa em um país e você manda para o outro. Então, por exemplo, se eu estou num país, no Panamá, e eu quero produzir carros no Brasil. Vou dar um exemplo esdrúxulo que não é assim que funciona, bem rasteirinho mesmo, para poder desenhar. Eu quero produzir carros no Brasil. O Brasil, a tributação é muito alta. E eu produzo aço num paraíso fiscal, tipo o Panamá. O que eu vou fazer? Meu carro sai por 50 mil. Em vez de eu mandar o aço pelo preço normal para cá, que é só 10 mil, e meu ganho de 10 para 50 ser todo aqui no Brasil, eu mando meu aço de lá para o Brasil por 48 mil. Porque o meu ganho fica todo lá, que eu não tributo a renda, e no Brasil fica só 2 mil de ganho. Então eu vou tributar a renda. Essa é a jogada. A Receita Federal, para não tomar essa pernada, o que ela faz? Opa, esse país é paraíso fiscal. Então eu desconsidero tudo e eu vou cobrar 34% integral aqui no Brasil sobre todo o valor, sobre 50 mil. Esse que é o tipo de discussão que tem, e esse que é o resultado da questão do paraíso fiscal. Esse é um tema riquíssimo em debate. Eu acredito que só esse tema já daria, né, uma palestra, já daria são alguns dias que isso aí é muito importante. Um evento inteiro. Mas eu acho que vale a pena a gente entrar nele, pelo menos, para finalizar. Acho que foi bem aprofundado, até agradeço, doutor, por isso. A última pergunta que eu ia fazer é se o doutor tinha algum conselho para os advogados, mas assim, acho que ao longo dessa live a gente já transmitiu tantos conselhos que seria uma redundância e acabamos nos esticando um pouco no tempo, mas eu acredito que foi por uma boa causa, né, doutor? O doutor realmente foi muito generoso na transmissão do conhecimento, na transmissão das informações. Então, assim, em nome da OAB, em nome da comunidade de advogados santanenses, capital de São Paulo, eu só tenho a agradecer. Eu acredito que não vai dar tempo para a gente explorar as perguntas. Em todo caso, quem tiver alguma dúvida, manda para a gente na Comissão de Direito Internacional, manda um e-mail para a gente, que a gente redireciona, né, as dúvidas vão ser eliminadas paulatinamente. Então, doutor, gostaria de fazer alguma consideração final? Eu queria que, mais uma vez, doutor Oswaldo, eu... Desculpa, não, eu estou... Não, pode ser o doutor Oswaldo, eu? Assim. Doutor Ricardo, é para mim ou para o doutor André? Primeiro eu abro para o doutor André, em seguida eu abro para o doutor Oswaldo. Acho que... Tá bom. Desculpa, doutor Oswaldo, cortei a fila. Doutor Oswaldo, primeiro os mais velhos.
Então, primeiro agradecer de novo, Ricardo, como eu falei no começo, doutor Oswaldo também, essa iniciativa é bem interessante, continuem fazendo isso, porque você tira o medo do pessoal e assim, o que eu acho? Eu não vejo muito com competição, concorrência, gosto muito da colaboração e coleguismo, é isso. Tem mercado para todo mundo, temos milhares de exportadores, milhares de importadores que estão sendo mal assistidos. Tem pessoas físicas começando a importar e a exportar, que também não tem assistência, porque é justamente isso. Tem um mercado com alguns que estão há muito tempo e os novos ficam com medo de ir para esse mercado, porque acha que já está dominado e que é muito difícil, muito especializado. E se você quebrar os pedacinhos, você consegue atingir e começar a atuar bem nessa área. Então, continuem com isso. Esse trabalho prático é bom, que desmistifica, tira o medo, tira a apreensão. E é isso aí. Boa sorte para todo mundo. Vamos trabalhar, vamos dividir trabalho. E já me coloco à disposição para quando quiserem fazer outro bate-papo, quiserem fazer um só sobre um tema específico, um só sobre perguntas. Estou à disposição. Tem problema, ideia de bater papo e conversar. Com certeza, doutor. Sinta-se sempre bem-vindo à nossa casa, OAB Santana. E com isso eu abro a palavra para o doutor Oswaldo fazer suas considerações finais, agradecendo mais uma vez pela participação. Obrigado. Doutor Ricardo, a diretoria agradece pelo trabalho que vem juntamente fazendo com a sua comissão e os seus membros. A diretoria também agradece o esforço de cada um nessa jornada. Sua palestra foi um sucesso. E ao doutor André, é um prazer recebê-lo na OAB. Queremos expressar o nosso profundo agradecimento pela palestra. Foi uma brilhante palestra. Sua palestra foi de grande valia para a jovem advocacia. Sim. O OAB agradece. Obrigado. E obrigado, doutor Ricardo. Obrigado, doutor André. Com certeza foi um sucesso absoluto. Graças, repito, à qualidade e à generosidade do nosso convidado. Pessoal, para concluir, só fazer um aviso, quem precisa do certificado de comparecimento, você fez um cadastro para participar da nossa live, você vai receber esse certificado por e-mail e depois é possível pegar presencialmente na subseção. Eu só não sei agora como é que está, se está tendo atendimento presencial por conta da pandemia, mas dá uma ligadinha lá que com certeza isso aí a gente, né, encontra os caminhos. Pessoal, agradeço a todos vocês que assistiram ou que ainda vão assistir, né? Tudo isso, ao final, é feito pensando em vocês. Vocês são as figuras mais importantes. Com isso, eu me despeço e um forte abraço a todos vocês do lado esquerdo do peito. Boa noite. Obrigado. Deus abençoe a OAB Santana e a todos vocês.